Capítulo 4. Tenha certeza de que nenhuma dúvida ou descrença entre em sua vida no tocante às promessas de Deus. E aqui nesse capítulo ele vai falar que para você ter uma fé operante e firme, você tem que saber que aquilo que você pede está na palavra de Deus. E não deixar que nada mais possa mover você, porque você sabe que aquilo que você está crendo foi algo que Deus falou. E se Deus falou, sua palavra ela não volta vazia. Se a promessa está na palavra, ela lhe pertence. Se algo procura impedi-lo de receber a promessa, trata-se do diabo e não de Deus. Quando Daniel ele estava orando, pedindo algo de Deus, a resposta da sua oração, e ela demorou por 21 dias, o anjo lhe disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel 10:12. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias. Versículo 13. Então o que acontece? Na mesma hora que a gente ora, o céu já manda a resposta. Assim como Daniel, que ele orou e a resposta já veio na mesma hora, houve uma batalha nas potestades para que a resposta não viesse. E muitas vezes o que acontece? A pessoa está lá crendo que o Senhor vai trazer a resposta. Começa a demorar aos olhos dela, né? Então ela pensa, então não é da vontade de Deus. Mas se Deus falou, é da vontade dele fazer. Por acaso ele prometeria alguma coisa e não cumpriria? Não é da índole dele. Deus ouviu Daniel desde o primeiro dia e enviou a resposta no mesmo dia. Da mesma forma, o Altíssimo enviou a resposta quando você orou. É possível que ela ainda não se tenha concretizado, mas ele a enviou logo que você intercedeu. Quando a resposta não se concretiza imediatamente, muitas pessoas recaem para a descrença e a dúvida. Dizem, talvez não fosse da vontade do Senhor. Aí ele conta a história de uma mulher que ela tem uma filha que tem problemas desde quando nasceu. E essa mulher nunca conseguia exercer sua fé porque ela sempre tem aquela dúvida no seu coração. E se não for da vontade de Deus? A cura pertencia à criança e à sua família, mas a mãe deixou a dúvida e a descrença entrarem em seu coração no tocante às promessas de Deus, e assim ela se privou das bênçãos que o Senhor pretendia que alcançasse. Se Deus nos deu a promessa, Ele espera que a recebamos. Ele não nos ofereceria algo para então fechá-lo a 7 chaves e não nos deixar chegar à bênção. Tenha consciência de que não é Deus quem sonega a bênção a você, mas é o diabo quem estorva procurando impedir a manifestação dela. Fique firme, portanto. Tenha certeza de que nenhuma dúvida ou descrença são permitidas em sua vida no tocante às promessas divinas. Confesse e confirme constantemente que a palavra de Deus é verdadeira. Sucederá de modo como me foi dito. Perderam o navio e as mercadorias de carga, né? Aquela história lá de Paulo em que ele vai no navio e há um naufrágio, mas ninguém morre, eles perdem o negócio de carga e tudo mais. Paulo disse, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não tenha medo. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. O apóstolo Paulo ele fez 13 declarações positivas que são uma bênção para mim. Isso aí está em Atos 27, do 22 ao 25. Primeiro, pertenço a Deus. Segundo, eu sirvo a Deus. Terceiro, eu confio em Deus. Eu simplesmente firmava minha posição e dizia, portanto, senhores, falando ao diabo e a quem mais quiser escutar, eu pertenço a Deus, eu sirvo a Ele, confio nele, creio no Senhor e que sucederá do modo como me foi dito. Todos nós passamos por lugares difíceis, as crises da vida nos atingem, não temos imunidade contra elas. Satanás é o Deus deste mundo, é ele quem envia as tentações, não é Deus quem o faz, mas sim o diabo ao colocar pressões sobre nós, a fim de descobrir se realmente cremos naquilo que alegamos crer. Porque como diz lá, eu acredito que em Tiago, é a aprovação da nossa fé. A aprovação da nossa fé, a aprovação da fé chega para todo mundo para ver se a nossa fé realmente ela é provada. Ela é provada não, se ela é firme. Porque o que acontece? Não há como você exercer fé em um tempo de bonança.
Se você está cheio de dinheiro, você vai exercer fé para, por exemplo, crer para provisão, seja a provisão já está na sua mão. A gente não precisa crer naquilo que a gente vê, mas sim naquilo que a gente ainda não consegue enxergar com os nossos olhos naturais. Fiquem prontos para o que vem por aí. Então, logo as reuniões acabem, o diabo vai pressioná-los. Provas e tentações estão a caminho. Ele se esforçará para roubar vocês. Se ele puder deixá-los chafurdando na descrença, ele roubará a verdade que Deus estava procurando transmitir-lhes. Se ele conseguir, poderá mantê-los em um estado de derrota durante o resto da vida de vocês. Porque é como aquela parábola da semente. A palavra de Deus é lançada, talvez você ouvindo aqui o resumo desse livro, fé está sendo plantada no seu coração, mas se você não regar, se você não proteger, não preparar o solo do seu coração para receber, acolher essa palavra com mansidão, o que pode acontecer? Os problemas da vida, as pressões, a naturalidade, ela pode minar no seu coração e roubar a sua fé. Um praticante da palavra. Aí ele fala lá, né, daquele texto, da pessoa que edificou sobre a areia, e a outra edificou sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aí que ele diz, veio a mesma tempestade, caíram as mesmas chuvas. Mas quem pratica a palavra de Deus, fica firme, porque problemas difíceis, eles vêm para todos nós. Assim como o sol nasce para os justos e os injustos, os problemas da vida eles vão vir para todos nós. Só que é a diferença onde nós estamos alicerçados, se é na rocha ou se é na areia. Mas quem pratica a palavra de Deus fica firme, porque a fé é firme, a fé não falha, a fé não cede, não se abala. O bom combate. Nem sempre é a coisa mais fácil do mundo ter uma vida de fé. Há um combate a ser travado. A Bíblia diz com clareza, combate o bom combate da fé. E afinal de contas, por que... Aí é que ele começa a dizer, né, que eu já vi pregadores tirarem paletó, soltarem o nó da gravata, dobrarem as mangas e dizerem, eu vou lutar contra o diabo. Aí, diante dessas afirmações, eu pensava, eles não têm condições de lutar contra o inimigo. Por quê? Porque querem lutar contra ele. E por que não podem lutar contra ele? Porque Jesus já o derrotou. Vi todos os outros pregadores fazerem os mesmos gestos e declararem que lutariam contra o pecado. Pense novamente, por que querem fazer isso? Jesus já solucionou o problema do pecado, já o afastou. Não há problema com o pecado, mas com o pecador. Antigamente víamos pôsteres e campanhas de propaganda com os dizeres: ajudem na luta contra o pólio. Então, descobriram uma vacina para essa doença. Já não vemos aquela propaganda. Não precisamos combater a pólio, porque temos a prevenção. Ainda vemos cartazes e campanhas que pedem dinheiro à população para ajudar a combater o câncer, porque ainda não descobriram a cura para esse mal. Não há valor em lutarmos contra o pecado. Jesus é a cura. Não pregue o pecado, mas a cura. Em qual combate devemos nos envolver? No bom combate da fé. O bom combate da fé. A fé sempre tem um bom testemunho. A fé diante da dificuldade não fala faltou, mas fala proveu. A fé não diz está doendo, a fé diz eu sou sarado. E a fé dá graças, a fé rende graças. A fé ela sempre tem um bom testemunho. Se você tiver qualquer outro tipo de testemunho que não seja bom, você não está no combate da fé. Porque o combate da fé não é falar do natural. Porque se fosse para falar o natural, isso não seria fé. Você já está vendo. Mas quando nós nos posicionamos na fé, e nós falamos, e nós escolhemos falar, e declarar e confessar aquilo que nós cremos, independente daquilo que nós sentimos ou vemos, é aí quando a nossa fé opera. Porque a gente não cede, a gente resiste. Em face da derrota aparente, quando a fé parece fraca e a vitória perdida, combata o bom combate da fé. Lute para manter um bom testemunho. Não declare o que você está sentindo, nem comente a respeito das dores e das pontadas. Aí ele conta aqui a história de uma mulher que queria pedir oração para o filho, porque o filho dela saía de casa e ficava 2, 3 dias. Você pode orar pelo meu filho? Aí ele falou, veja bem,
A oração para que eu vou fazer para nada servirá, porque você anularia os efeitos de todas as minhas orações. Você continuaria dizendo a seu filho que ele nunca valerá alguma coisa, que nunca será um sucesso e acabará em um reformatório para menores ou na cadeia, porque era isso que ela costumava falar para o filho quando ele voltava para casa. Aí ele diz o seguinte: você tem cercado seu filho com descrença, com incredulidade. Você tem que tomar uma posição de cercar o seu filho com fé. Senhor, eu cerco aqui o meu filho com fé. Ele é próspero, ele é saudável, ele é obediente, ele anda nos teus caminhos. E declarar uma coisa que você não está vendo. E é claro que você não vai acreditar no que você está falando de início, porque você foi condicionado a pensar negativamente. É o poder do hábito, né? Quando a gente tem aquele hábito de falar sobre coisas ruins, de declarar coisas ruins, quando a gente começa a confessar a palavra, parece que até é mentira aquilo que a gente está dizendo. Muitas vezes a gente começa a confessar, não é nem porque está crendo, mas é uma confissão para crer, entendeu? Porque aquilo vai falando, vai enchendo o nosso coração de fé. Senhor, eu creio, até no momento que você realmente crê e você resiste. Eu lembro que no ano de 2014, quando eu li o livro da Joyce Meyer, Eu e a Minha Boca Grande, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre confissão da palavra. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar a respeito da confissão da palavra. Ela foi a primeira pessoa. E eu comecei a fazer uma lista para mim, personalizei a minha lista, baseado no que eu tinha visto lá no livro, e comecei a confessar. Mas todas as vezes que eu confessava, eu sentia dentro de mim: meu Deus, como eu sou besta, idiota, que isso aqui é uma mentira tão grande que eu estou dizendo. Só que aí o tempo foi passando e eu todo dia lá resistindo, todo dia falando. E o que aconteceu? Eu fui crendo e as coisas foram acontecendo. Teve uma hora que eu não precisava nem mais olhar na lista, porque eu estava confiante, crendo naquilo que eu tinha declarado. Aí ele diz aqui, ó: eu tive de lutar contra mim, contra as minhas inclinações naturais, minha mente natural, minha carne, porque no começo tudo diz o contrário. Você começa a confessar o inimigo na sua mente: como tu tá louco, tu tá mentindo, isso daí, ó, tu não vai chegar em canto nenhum. Isso aí tu vai chegar do canto A pro canto menos A. Tipo, o que você fala é balela. E eu já ouvi até vários cristãos que já ouviram da palavra da fé e diz o seguinte: esse negócio de confissão, eu mesmo não confesso. Esse negócio de confissão aqui, ó, não funciona. Mas não é o que a palavra diz e cada um anda na luz que tem, né? Vamos lá. Próximo tópico: resistir ao diabo. O homem por dentro é uma nova criatura com a vida e a natureza de Deus dentro dele. Aí ele fala que quando ele estava doente em cima de uma cama, porque o Kenneth Hagin, né, ele tem um problema no coração, uma deformação no coração, e quando ele conheceu a Bíblia, a palavra da fé, ele estava na cama e foi isso que o salvou. Ele disse que naquela época eu fui mergulhando na Bíblia e simplesmente acreditava naquilo que lia. Nunca duvidava por um momento sequer. Se a Bíblia dissesse que eu poderia fazer algo, sabia que era capaz de realizar aquilo. Deus não me mandaria fazer algo que não conseguisse fazer. Ele seria injusto se me ordenasse assim, mas ele não é. Aí ele fala que deveríamos jogar fora a palavra impossível. Você pode fazer qualquer coisa que a Bíblia garante que você pode. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou ungido, e ungido para vencer. Aí ele começa a falar aqui, né, que muitas vezes as pessoas elas ficam ofendidas com a palavra. Por exemplo, a gente tinha uma irmã falando que não conseguia descansar por conta que ela vivia preocupada e tudo mais. Aí ele disse: irmã, eu não vou orar por você, porque a palavra não diz que Deus tira a ansiedade, mas que nós temos que lançar. Aí ele começou a falar alguns textos bíblicos para trazer paz ao coração dela. Aí ela disse: não, mas assim é muito fácil, tipo, você falando aí é muito fácil, difícil estar na minha pele. Aí eu disse: mas é a palavra que está dizendo isso. Dei a ela a palavra de Deus. Ela olhou para mim e disse: você é muito severo, tipo, muito rude, porque ela estava esperando que ele tivesse pena dela. E ele falou: irmã, eu não escrevi a Bíblia. Muitas vezes alguns cristãos, eles ficam ofendidos com a palavra, porque muitas vezes quando fala, por exemplo, não, a palavra diz: se você crê, isso vai acontecer com você. Aí diz: não, mas não é bem assim, porque tem fulano, e começa a contar situações. E se ofendem com a palavra.
E o importante é que a gente esteja tão mergulhado na palavra que a gente não fique ofendido. A gente não esteja ofendido com a palavra. Se a palavra nos confrontar, a gente tem que renovar a nossa mente para se amoldar àquilo que a palavra diz. Ah, Você pode crer, pode recusar-se a duvidar, pode resistir ao diabo e ele fugirá de você. Lembre-se disto: os pensamentos poderão vir e persistir em permanecer, mas os que não são expressos em palavras nem em ações morrem sem tomarem forma. A fé do fundo do coração. Outra coisa que deve saber é a seguinte: a fé funcionará no seu coração, mesmo com dúvidas na sua cabeça. Tararam. Não é porque há uma dúvida no seu pensamento infiltrada pelo diabo de uma maneira ou de outra que você deve duvidar. Sei que a fé pode operar no coração da pessoa que tem dúvidas, porque as coisas maravilhosas que já me aconteceram vieram a mim embora eu tivesse dúvida. Simplesmente não prestei atenção alguma à minha mente, acreditava no fundo do meu coração. E aqui você pode estar perguntando: então, meu filho, ele está se contradizendo. Porque aqui no começo do livro ele fala que a dúvida ela é antagônica à fé. E se você tem dúvida, a sua fé vai ser inoperante. Mas aqui ele diz o seguinte: porque a palavra diz que você tem que confessar com a sua boca e crer com o seu coração. E ele fala que muitas vezes há dúvidas na nossa mente. Mas não são dúvidas nossas, são dúvidas de flechas, de dardos que o inimigo joga na nossa mente. E muitas vezes o diabo ele não chega falando: você não vai vencer. Ele chega na primeira pessoa com o choque, eita, eu não vou vencer. E nós temos que identificar aquilo que é nosso e aquilo que é um dardo inflamado. E muitas vezes os cristãos, as pessoas, elas tomam aquilo que não é delas, pensamentos que não são delas, dúvidas que não são delas. Elas não reconhecem que são dardos inflamados do maligno para minar a nossa fé. Mas a gente tem que nós temos que reter a palavra e a fé que é no nosso coração. E toda vez que via uma sugestão na minha mente, eu dizia: o que Deus me disse funcionará, porque a palavra de Deus assim diz. Não me importo com o que a minha mente declara. Se é para você duvidar de alguma coisa, duvide das suas dúvidas e creia na sua fé. Ter pensamentos de fé e falar palavras de fé levarão o coração para longe da derrota e mais próximo da vitória. Você pode apresentar certos sintomas no seu corpo e o diabo lhe dirá: você tem o começo de um câncer. Ou ele pode dizer no seu ouvido: eita, eu estou com o começo de um câncer. Você ficou gripado: eita, eu acho que eu estou contraindo o Covid-19, que é a pandemia, né? Agora no momento. Se você acolher o medo, então Satanás colocará mesmo o câncer em você. Porque é assim, é aquele negócio: se colar, colou. Ele joga o dardo. Se colar, meu filho, colou e você fica ali com aquela... Você toma para você a enfermidade. Muitas pessoas sentem o sintoma: eita, não, porque é a minha dor de cabeça, é a minha, já tomaram posse. A gente tem que tomar posse é da palavra. E quando chegar qualquer coisa diferente da palavra, a gente tem que, tchau, beijo, né? Se Deus não nos deu um espírito de covardia, se não veio da parte dele, só há outra fonte, e essa fonte é Satanás. Aí ele diz o seguinte: olha, nós precisamos resistir ao diabo, porque muitas vezes as pessoas elas fazem um esforço desanimado, elas não resistem ao diabo e muitas vezes elas não esperam que a palavra funcione. Então o que acontece? A palavra ela já crê em Deus de uma maneira, desanimada. A fé delas não funciona e é por isso que elas não conseguem render na fé delas. Porque quando elas vão crer, elas já têm no pensamento delas que não vai acontecer. Então ela já faz um esforço desanimado: eu vou ver que se der certo, né? Se não der certo, eu já vou fazer outra coisa aqui. Eu já tenho outra carta na manga. Mas tenha expectativa, resista à dúvida e ela fugirá de você. Levante a sua mão e diga em voz alta: a fé sempre tem um bom testemunho. Ando pela fé e não pelo que vejo. Sou uma pessoa de fé, repudio a dúvida e o medo. Sou um filho da fé, a minha fé funciona. Sempre tenho um bom testemunho. Sou do lado de Deus e Ele é por mim. É maravilhoso isso. Eu sou do lado de Deus e Ele é por mim. Pertenço e sirvo a Deus, sou filho dele. Creio que assim será exatamente como me foi dito na sua santa palavra.
Ela não pode falhar, então eu também não posso. Eu estou firmado nela e em sua promessa. Aleluia. Maravilhoso.